Bom, gente, vamos dar continuidade ao vídeo que eu estou fazendo sobre a carruagem de Elias. Eu vou ler aqui novamente, aqui ó. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias, subiu ao Chamaim, né? Num redemoinho. Já vou explicar sobre esse redemoinho aqui, mas eu quero consertar algo que eu falei no outro vídeo, que eu falei o que vem do Elixá, né? E no outro vídeo eu falei que Elixá era Eliarro. Não, gente. Eliarro é Elias. Elixá é Eliseu, tá? Antes de eu falar sobre o redemoinho, eu queria entender por que os cristãos não acreditam na Torá. Os cristãos que eu falo são os evangélicos mesmo, né? A Torá é a palavra do Eterno. A Bíblia que nós temos nas mãos já é uma cópia da Torá e uma cópia muito mal feita por Constantino e pelos romanos, né? Porque tiraram o que quiseram e colocaram o que quiseram, tá? E pasme vocês, até aqueles que dizem que conhecem o nome do Eterno, tá? Preferem crer mais numa cópia do que na Torá, tá? Não sabe nada do hebraico, não conhece a palavra da verdade e ainda querem estar mais certo do que a gente. Certo que eu digo é entendido, tá? Eles acham que são mais entendidos do que a gente. E os líderes religiosos são um bando de cego, guiando outros cegos, tá? Além de Justiniano e sua esposa Teodora tirarem coisas da Torá, ainda vem Constantino e tira mais ainda, e aí chegou aqui para a gente como a Vulgata Latina, né? Que os romanos trouxeram para a gente. A Bíblia é traduzida por João Ferreira de Almeida, tá? As antigas eram até boas, certo? Mas não achando pouco ainda, traduziram mais ainda. Ou seja, tiraram e colocaram o que quiseram, mudaram todos os nomes dos profetas e ainda mudaram alguns textos, certo? Então, assim, vamos aqui ver aqui em Devarim. Aqui em Devarim, né, que é Deuteronômio, tá, gente? Fala assim, ó. As 13 bênçãos, né? Cadê? As 13 brechó, né? Então, lançados do Gerizim, né? Gerizim é monte, tá, gente? Vamos ler aqui, eu quero ler do primeiro aqui. Aqui, ó. Se ouvides atentamente a voz do Yud Re Vav Re, teu Elohim, Elohim significa Deus, tá? Teu Elohim e Yud Re Vav Re são as 4 letras do tetragrama, né? Que é o nome de Yahovê, né? E muita gente fala Yarro, mas é Yahovê, tá? E a gente pode falar Yahvé, que é a abreviação, tá? Então vamos lá. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno. Gente, preste atenção, vou voltar aqui de novo, ó. Se ouvides atentamente a voz do Yud Re Vav Re, teu Elohim, tendo cuidado de guardar
todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, tá? Teu Elohim te exaltará sobre todas as nações da terra, certo? Vamos aqui. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se ouvires a voz de Yahweh, né? De Yud-Heh-Vav-Heh, teu Elohim. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito, né? Aqui é Brechá 2, tá, gente? É bênção. Mas vamos lá, porque essa Bíblia é diferente dessas aportuguesadas, tá? Então, assim, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais, e as crias da tua jaca e das tuas ovelhas. Bendito é teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás quando entrares, e bendito serás quando saíres. O Yud-Heh-Vav-Heh entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Vamos aqui, deixa eu ver aqui. Vamos lá. A gente faz aquilo que o Eterno manda e não o que a gente quer, né? E aí o Yud-Heh-Vav-Heh mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. Lhe abençoará na terra que o Yud-Heh-Vav-Heh, teu Elohim, te dá, tá? Aqui. O Yud-Heh-Vav-Heh te confirmará para si por povo santo, como te jurou. Se guardares, como te jurou. Se guardares os mandamentos de Yud-Heh-Vav-Heh, teu Elohim, e andares nos seus caminhos. Gente, está aqui é a palavra. Assim todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Yud-Heh-Vav-Heh, pelo nome de Yahweh, e terão temor de ti. E o Yud-Heh-Vav-Heh te fará prosperar grandemente no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo na terra, que Yahweh, o Yud-Heh-Vav-Heh, com juramento prometeu a teus pais te dar. Gente, isso é perfeito. Olha, gente, eu vou ler até aonde eu senti para ler, tá? E aqui, ó, Yud-Heh-Vav-Heh te abrirá o seu bom tesouro do céu para dar a tua terra a chuva no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Nossa. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado, tá? Aqui. E o Yud-Heh-Vav-Heh te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo, se obedeceres ao mandamento de Yahweh, teu Elohim, tá? Que eu hoje te ordeno para os guardar e cumprir, não te desviando de nenhuma das palavras que eu hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, e não andando após
outros deuses para os servires. Os castigos pela desobediência, né? Agora, né? Ali era a bênção sobre a obediência. E agora, se porém não ouvires a voz do Yud-He-Vav-He, teu Elohim, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições. Entenderam, gente? E te alcançarão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. Totalmente o inverso, né? Lá é bendito serás quando entrares e quando saíres, né? Mas quando a gente desobedece, olha aqui o que acontece, tá? O Yud-He-Vav-He mandará sobre ti maldição, a derrota e o desapontamento em tudo a que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste, tá? Gente, eu vou... eu ia parar, mas aqui sentido continuar, né? O Yud-He-Vav-He fará pegar em ti a peste até que te consuma da terra na qual estás entrando para a possuíres. O Yud-He-Vav-He te ferirá com a tísica e com a febre, com a inflamação, com o calor forte, nossa, com a seca, com crestamento e com ferrugem, que te perseguirão até que pereças, tá? O céu que está sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Gente, isso aqui é muito forte, tá? Isso aqui é muito forte porque a palavra, a Bíblia, a Torá, como você queira falar, ela fala tudo que a gente tem que fazer. E quando a gente obedecer, seremos abençoados. Mas como desobedecer, seremos amaldiçoados, né? Mas o que é que, assim, as pessoas acham que vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e não vai dar em nada, né? Mas o que é que fala aqui? Hein? O que é que fala aqui? Estatutos é o nome do Eterno, tá aqui na palavra. Na sua Bíblia também tem. Então, parte disso aqui, você não entende por quê. Hein? Por que você não entende? Está na sua palavra, está na sua Bíblia, né? E aí eu pergunto, que parte disso aqui você não entendeu? O que significa isso aqui? Quando obedecemos, ele nos abençoará. Mas se nós desobedecemos, todas essas maldições virão. Então, todas as vezes que Israel abandonaram a Torá, né? Ou seja, desobedecia, os seus inimigos venciam. Eis que eu coloco diante de vós bênção e maldição. Qual vais escolher, né? O Eterno diz, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Qual vais escolher? Gente, eu estou falando assim porque eu estou cansada realmente, mas eu tenho que fazer esse vídeo, tá? Eu nem ia fazer vídeo hoje, mas o Eterno ficou me inquietando para mim fazer. Então, vamos voltar lá em
na palavra de Elias que eu quero falar para vocês sobre o redemoinho. Então, aqui, ó, 2 Reis, capítulo 2 e o versículo 11, tá? E fala assim, e Elias subiu aos céus no redemoinho. Gente, como eu já falei, não é carros, tá? Carros e cavaleiros, não. Era uma carruagem mesmo, né? Uma carruagem específica. E Elias foi levado junto com essa carruagem no redemoinho. Esse redemoinho aqui, ó, que você está vendo aqui, eu já falei para vocês que a Torá é um livro de código, tá? E só um cabalista realmente para poder descodificar, né? Ou alguém que saiba descodificar. Bom, esse redemoinho aqui, ó, existe até hoje. Para você que não sabe, Elias tem 2 corpos, tá? O corpo celestial e o corpo físico, tá? E nesse redemoinho aqui, ó, fica o corpo físico, tá? De Elias. Bem, antes de falar sobre isso, eu lembro que quando eu fazia parte lá em Prazeres Centro, e estava lá uma discussão do evangelista e 2 presbíteros, né? Falando sobre aquilo que o Machia fala que está na Bíblia, né? Na palavra, que Elias e João Batista são a mesma pessoa. Peraí, deixa eu colocar lá nesse versículo. Já que em Lucas, no capítulo 1, versículo 17, fala assim, ó. Irá diante dele no espírito e poder de Eliarro, tá, Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, a fim de preparar para o Yud-Re-Vav-Re um povo abençoado. Tem um versículo aqui que eu estava procurando, mas eu não achei especificamente, né? O Machia falando que João Batista era Elias. E aí estava os 2 presbíteros e evangelistas lá na igreja debatendo sobre isso. E eles falando, não, porque não pode ser, né? Que não existe reencarnação, não sei o quê. Que isso foi tirado da palavra, né? Mais uma coisa que tiraram e esconderam. E eu olhei para eles assim, e eu disse assim, não, mas João Batista pode ser Elias mesmo, porque Elias foi levado ao céu vivo. Aí os 3 pararam, olharam assim para mim, e o presbítero Lacerda disse assim, irmã, quanta sabedoria a senhora tem? Eu disse, não, o senhor tem mais sabedoria do que eu. Ele disse, não, eu tenho a Bíblia decorada, mas entender a palavra assim, como você entende, eu não entendo, né? Ele falou. E isso eu falei lá atrás, né? Porque de qualquer forma poderia sim, como eu falei, porque Elias foi levado ao céu vivo e o espírito dele poderia realmente, né, ele poderia ter encarnado, né, como João Batista. Mas isso é bem mais além, porque foi tirado da Bíblia, né, esse negócio de encarnação. E isso realmente existe. Mas a gente está falando aqui sobre espírito, tá? Aqui, ó. Irá diante dele no espírito e poder de Eliarro, tá? Gente, lembra que eu falei que eu tinha o espírito de Elias e de João Batista? É por conta disso. Porque eu sei que o espírito de Elias é sobre mim, tá? O espírito de Elias e de João Batista. Primeiro porque eu vivi as mesmas coisas que Elias viveu e eu tenho a mesma ousadia de Elias, mas também eu tenho um pouco do espírito de João Batista, porque eu não tenho medo de falar a verdade. Eu falo a verdade, seja onde for, onde eu estiver. E João Batista era assim, João Batista não tinha medo de falar a verdade. Vou ler aqui em Isaías, capítulo 61, né? Vamos ver o que fala a palavra. O Espírito de Adonai, soberano, e o de Re está sobre mim, porque Yahweh me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-lhe, porque o Yud Re me ungiu para pregar boas novas, nossa, repetir de novo, aos
mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Olha, gente, vocês não sabem como eu estou cansada. Eu não ia fazer vídeo hoje. Eu ia descansar um pouquinho e amanhã eu ia fazer o vídeo. Mas a inquietação foi tanta para me trazer esse vídeo, do jeito que eu realmente estou cansada. E quem me induziu a fazer esse vídeo? O Espírito do Eterno, né? Que nos fortalece e nos dá força, tá? Para a gente fazer o que a gente tem que fazer. Mas voltando ao espírito de Elias, alguém pode dizer assim: essa mulher está falando loucura. Não, gente, leia a palavra, leia, busque, entenda o que eu estou falando para você. Entenda, deixe de ser Maria vai com as outras, deixe de ser descrente e busque você mesmo o seu entendimento. Vou mostrar a vocês aqui que isso existe e que o Eterno pode fazer isso. Vá aqui para Números, capítulo 11 e o versículo 17. Olha, gente. Então, descerei e ali falarei contigo e tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão eles o peso do povo para que tu não o leves só. Você sabe que passagem é essa aqui? Aqui era o Eterno falando com Moisés, tá? O Eterno deu do espírito de Moisés a 70 homens para ajudar ele, entendeu, gente? Para ajudar ele. Porque aqui diz assim, ó. Disse então Yud-Re Vav-Re a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, tá? Que sabem serem os anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da revelação, para que esteja ali comigo. Então descerei ali e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei, tá, sobre eles. E contigo levarão eles o peso do povo, para que tu não leves só. Ou seja, o Eterno pegou do espírito de Moisés e colocou em 70 homens, para que eles fizessem a obra junto com Moisés. E aí, o peso que estava sobre Moisés, eles iam levar também. Moisés não ia levar o peso só. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Quando o espírito de um profeta está sobre nós, a gente vive as mesmas coisas que ele viveu. A gente passa pelas mesmas coisas que ele passou. A gente sente o mesmo. Olha, você vê, Elias lutou pelo nome do Eterno, não é isso? Para provar que o Deus verdadeiro, o Elohim verdadeiro, era Yud-Re Vav-Re e não Baal. E quando, do nada, o Eterno me deu o nome dele, porque eu não sabia de nada disso, eu vivia no sistema religioso, e o Eterno me tirou de lá e me deu o nome dele, e me fez ir, né, e fazer o que eu estou fazendo até hoje, levar o nome dele, pregar o nome dele às nações. Você acha que foi por quê? Ou seja, a mesma missão que Elias teve, entendeu? E o mesmo desejo de mostrar para as pessoas quem era o Deus verdadeiro, que Elias tinha, eu tenho. Qual é o Elohim verdadeiro, qual o nome verdadeiro. Então é isso, gente. Deixem de ser descrente. Uma coisa é eu sei o que eu vivo, eu sei o que eu sinto, eu sei o que eu passo e o que eu passei. Eu não só vivi as mesmas coisas, como fiz as mesmas coisas, tá? E eu sei que o espírito de Elias é sobre mim, tá? Porque o Eterno me ungiu para isso, tá? O Eterno me ungiu para isso, para ir às nações e falar sobre o nome dele. E antes dele me dar isso, lembre que lá atrás eu tenho um vídeo falando aí que veio um ancião aí de Israel, que é da linhagem do Mashiach, para uma igreja que eu fazia parte, certo? Aqui.
e ele ungiu a minha testa e a minha cabeça. E lá atrás eu não entendia isso, mas eu entendo hoje. Então eu tenho certeza que no primeiro vídeo, quando eu falei que eu fiz as mesmas coisas que Elias fez, é porque eu fiz mesmo, tá? Tá a irmã Luciana aí de prova para provar, certo? E vivi as mesmas coisas. Teve gente que disse assim, olha, ela quer ser o profeta Elias, né? Ela se acha... Não, não é isso. Mas uma coisa eu vou dizer. O espírito de Elias está sobre mim, tá? E eu falava isso lá atrás. Eu dizia que eu tinha o espírito de Elias e de João Batista e não sabia o porquê, tá? Vocês não sabem o quanto eu estou cansada, entendeu? Eu não ia nem fazer vídeo, você pode ver pela minha voz. Estou com sono, cansada, mas o Espírito do Eterno me levantou para me fazer esse vídeo e eu estou aqui fazendo. Entenderam o que eu estou falando? Entenderam o que eu estou falando? Só quem vive e quem passou para saber o que eu estou falando. Quem não viveu e não tem experiência com o Eterno, né? Conta só o que os outros viveram e vai pela cabeça dos outros, não sei o quê, não tem história para contar, né? Não tem história para contar, não tem o que dizer, não tem o que falar, a não ser atacar e duvidar e falar do que não sabe. Mas busque na palavra, porque do mesmo jeito que o Eterno me dá entendimento para mim entender as coisas, vai dar a vocês também. Né? Do mesmo jeito que ele dá a mim, né? E a muitas outras pessoas, vai dar a vocês também, né? Veja o entendimento que ele dá de Pac para de Pac, ir lá e descodificar a Torá e trazer os segredos, né? As revelações para nós. Entendeu? Porque sobre Deepak está um espírito que o Eterno colocou para isso. Entendeu, gente? E eu estou falando das minhas experiências, daquilo que eu vivi. Certo? Eu não tenho por que chegar aqui nas redes sociais e usar uma coisa que não aconteceu na minha vida, né? Mentir. Porque é uma coisa que eu odeio, é mentira. Porque eu não gosto de mentira, porque o Ruach Kadosh está sobre mim. O Espírito da verdade está sobre mim. Entendeu? E tudo que eu trago e falo aqui para vocês, eu vivi. E tenho testemunhas para contar isso a vocês, né? Porque eu passei por tudo isso e muito mais. Esse negócio da chuva mesmo, a irmã Luciene sabe, até porque teve umas vezes que eu orei exatamente para parar de chover por conta de uma coisa que estava acontecendo na casa dela. E ela sabe muito bem disso e lembra muito bem disso. Mas não foi só por causa disso que eu orei e que eu pedi para parar de chover, né? Agora mesmo teve um problema aqui na minha casa e eu estava orando constantemente para parar de chover. E era impressionante que estava chovendo e quando eu orava e determinava, eu via, a chuva ficava suspensa. E meu marido está aqui de testemunha para falar a quem quiser. Meu marido e minhas filhas. Então não toque naquilo que você não sabe e não conhece. Porque você é um ser humano, né? E um ser humano fraco de mente, que não tem conhecimento, não sabe de nada e vem tocar nas coisas espirituais. Naquilo que é do eterno. Certo? Que só quem sabe é quem vive. Eu sei o que eu vivo e o que eu vivi. Tá? E eu não sou nenhuma louca, nenhuma doida. E graças a ele, ele colocou testemunhas à minha volta para falar o que eu estou falando aqui. Amém?